Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar, queridos? Aleluia. Hoje também nós estamos comemorando, celebração de duas profissões, tanto os médicos como os pintores. E é uma profissão que representa muito do caráter de Jesus e daquilo que Ele faz. Porque o nosso Jesus é aquele que nos curou, que nos cura, assim como os nossos médicos. Que Deus abençoe os médicos, em nome de Jesus. Os pintores, aqueles que cuidam do exterior e do interior da casa. E o nosso Jesus também, Ele cuida nós de dentro para fora e de fora para dentro. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada pintor, cada profissional que celebra o seu dia hoje. Uma salva de palmas, amém, queridos? Aleluia. Nós queremos reforçar aqui um aviso que quem é família já pode sentar junto, tá? Quem é família, você pode sentar junto com o cônjuge, com os filhos. O pessoal que convive na casa já pode sentar pertinho. Graças a Deus, já estamos tendo um pouquinho mais de flexibilidade. Isso é muito bom para os relacionamentos, muito bom para o aquecimento desse ambiente dos nossos cultos. Queridos, quem trouxe a palavra do Senhor, eu queria que você estivesse já abrindo a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Antes de nós estarmos lendo a palavra, eu quero só compartilhar. Eu estava orando agora, nesse momento, quando a Mari estava também intercedendo pela minha vida. E eu senti um cheiro de perfume muito especial. E eu entendo que Deus, Ele quer fazer algo nesse lugar, nessa noite, através dessa palavra. Deus, Ele quer colocar vida nos corações. E eu vejo, sabe, que tem pessoas que entraram aqui ainda com um aperto muito grande no peito. Mas há uma unção de vida neste lugar. Há uma unção de vida da parte do Senhor para tocar teu coração. O que Deus espera de você é que você esteja aberto para receber aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer fazer. Jesus sempre está fazendo algo. Sempre Ele está pronto para agir, para tocar, para libertar, para curar. O que Ele espera da gente é uma expectativa. Pessoas que acreditam e que falam: Senhor, eu estou aberto, eu creio que o Senhor está aqui. Esse não vai ser apenas um dia que eu vim no culto. Essa noite é uma noite que eu vou ter um encontro com o Senhor. E a minha vida vai ser tocada e transformada no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quero continuar esse tema tão maravilhoso que tem sido sugerido para nós, para estarmos ministrando nesse mês, que é sobre esperança. A palavra aqui, ela começa já a citar que a esperança não é algo que nós vemos na circunstância, não é algo que nós apalpamos, não é algo que está diante dos nossos olhos no presente momento. Porque a esperança você não vê, porque ela é futura. A esperança também fala que ela tem um tempo, para chegar desse futuro até a realização das nossas vidas. Então nós esperamos com perseverança, com paciência. E eu queria falar um pouquinho sobre essa definição desse texto, porque eu acredito que biblicamente existe dois tipos de esperança. Quando nós pegamos a tradução da palavra no grego, esperança é elpis. E elpis começa o significado dizendo aquilo que eu espero, uma expectativa boa, de algo bom. Então, na verdade, o primeiro significado de esperança é tudo de bom que você aguarda. Tudo de bom que você espera, coisas que você aguarda do futuro, que você anseia. Tudo isso é esperança. Esperança da casa própria. Esperança de um bom casamento.
esperança de uma promoção, ou não perder pelo menos o serviço que você tem. São esperança que os nossos filhos sejam encaminhados, que os nossos filhos possam prosperar e possam ter uma família feliz, uma família abençoada. São expectativas futuras, toda expectativa boa, tudo aquilo que você espera de bom para o futuro é uma esperança. Mas tem um outro significado de Elpis, que é um significado cristão, que fala assim, que é uma alegria, esperança é uma alegria e uma expectativa confiante de realidades prometidas por Deus. Nós vemos que no sentido cristão, esperança não é só algo que eu almejo, algo que eu espero, algo que eu acredito que vai acontecer, algo que eu estou aguardando no futuro. Porque o que eu aguardo no futuro, o que brota, do meu coração, são possibilidades. São uma alternativa que pode acontecer, que eu tenho a chance de ver um evento que eu espero acontecendo. São possibilidades, são chances de acontecer. Mas a esperança cristã que eu quero falar nessa noite, ela tem uma característica muito mais forte, porque ela tem um peso de realidade. Porque a esperança com peso de realidade é porque é uma esperança numa promessa feita por Deus. E se é uma promessa que Deus fez acerca do meu futuro, eu não apenas tenho uma expectativa, uma possibilidade, eu tenho uma realidade. E se aquilo é real, é um fato, é algo verdadeiro que vai acontecer, eu já tomo posse daquilo e eu tenho uma confiança, uma alegria exultante que aquilo vai chegar. Então a nossa esperança é uma esperança alegre, é uma esperança viva, é uma esperança que queima dentro de nós, porque está fundamentada em promessas de Deus. Enquanto as outras expectativas, as outras esperanças, elas estão respaldadas também em coisas boas que aguardamos. Isso é bom, gente. Isso levanta a nossa cabeça, isso traz uma perspectiva de vida melhor, isso nos estimula, isso nos faz olhar para frente e acreditar que o bem existe e que o bem vai acontecer. Então todas as esperanças são boas, mas a esperança cristã é aquela que você tem convicção, certeza. Enquanto uma esperança que eu tenho do meu coração, ela pode até não acontecer. Então quando eu foco uma esperança, por exemplo, que vai acontecer algo na minha casa, na minha família, vai acontecer algo e aquilo não acontece, a gente tem uma grande frustração, porque a esperança, quando ela é você foca nela de uma forma intensa, você acaba se frustrando. Mas a esperança que o Senhor promete, o que Ele promete Ele não mente, o que Ele promete Ele cumpre, o que Ele falou acontece. Então quando eu espero algo que Deus prometeu, eu tenho uma esperança bíblica, e essa esperança bíblica já me leva para um lugar de segurança. Mesmo diante de lutas, mesmo diante de dificuldades, a palavra fala, alegrai-vos na esperança. Hebreus 3:6 fala assim, que nós temos que ter uma exultante esperança. Uma esperança com exultação, com alegria. Você se alegra tanto numa convicção de algo que vai acontecer, que aquilo que está lá longe no teu futuro, já muda o teu presente. Já traz uma alegria para o teu presente. E eu quero falar um pouco sobre isso. A diferença primeiro das esperanças. A esperança no geral, a esperança que todo homem tem, também é citada na Bíblia, essas duas esperanças várias vezes. 1 Pedro 1:3 fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Então fala primeiro que nós temos uma viva esperança, uma esperança latente, pulsante, que está nos impulsionando a vida, uma viva esperança, mediante a ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos.
Mas também vai falar da outra esperança. Uma esperança que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: que antes de nós sermos regenerados, antes de nós nascermos de novo, porque aqui fala que quando nós fomos regenerados, nós recebemos uma viva esperança. Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você já tem uma viva esperança. Você já tem uma viva esperança, porque você foi regenerado para uma viva esperança. Mas fala aqui, Efésios 2:12, fala que antes de nós conhecermos a Cristo, fala que nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós éramos estranhos às promessas da aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha só, fala que quando nós não tínhamos Jesus, a palavra fala que nós não tínhamos nem esperança. Qual a esperança que nós não tínhamos? Nós não tínhamos esperança divina. Então nós vemos que a esperança que todo mundo tem de aguardar um dia as coisas acontecerem, a família ser abençoada, ser poupado de dores, ter uma promoção, ter uma casa, um carro, as esperanças que nós temos. Deus, Ele olha lá de cima quando a pessoa ainda não tem uma aliança com Cristo, e Ele fala que essas esperanças são tão pequenas, tão insignificantes, que Ele fala que nós, antes de Jesus, nós não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo. Então você vê a diferença, uma viva esperança quando você tem Jesus, e sem Cristo, sem esperança. Também tem uma diferenciação de esperança bíblica, quando fala 1 Coríntios 15:19, fala assim, que se a nossa esperança se limita somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. Presta atenção, querido. Fala que se a nossa esperança acaba na morte, se a nossa esperança está limitada nessa vida, nós somos infelizes, nós somos tristes, nós vivemos uma vida miserável nessa terra. Mas 1 Coríntios 13:13 fala assim, que as 3 virtudes que permanecem é a fé, a esperança e o amor. Então nós vemos que tem uma esperança que permanece, que fica, que continua após a morte. E tem uma esperança que ela se acaba nessa vida, que termina nessa vida. As esperanças de perspectiva, de coisas que vão acontecer nessa vida, são tão pequenas, que o apóstolo Paulo fala que se nós esperarmos as coisas só nessa vida, ter esperança só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora eu quero começar a mensagem falando para vocês que nós temos esperanças gloriosas. Nós temos esperanças que Deus falou que são poderosas. E Deus hoje vai colocar fundamentos no teu coração para você poder ter uma vida feliz, exultante, mediante mesmo às vezes com lutas, com dificuldades. Você vai viver uma vida feliz porque você é um homem e uma mulher que tem uma viva esperança. Amém, queridos? E o versículo que nós lemos em cima fala: porque eu estou certo, eu estou bem certo, que os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Então nós temos sofrimento. Quem aqui tem sofrimento? Bem, pensei que era só eu. Mas fala que o sofrimento não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. E quando nós pensamos nessa glória, que a maior glória, a maior esperança, Colossenses 1:27 fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Eu quero falar nessa noite a primeira esperança que Deus prometeu. Deus prometeu um menino para você, um filho para essa nação, para a tua família, para a tua história. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E esse filho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esperança da glória, porque Jesus habita em mim. Mas no meu futuro, Ele estará comigo. No dia mau, Ele estará comigo. Então por isso, quando eu olho para o meu futuro, eu tenho Jesus como a esperança da glória. Querido, eu quero que você entenda que muitas vezes nós servimos a Deus, mas temos medo do futuro. Temos medo das batalhas, das dificuldades. Temos medo das dores. Temos medo, temos pavor do Covid. Temos pavor da morte.
Mas nós temos uma esperança. O apóstolo Paulo, ele falava a respeito de Jesus. Ele falava: eu estou preso, Atos 28, 20, por causa da esperança de Israel. E a esperança de Israel, nada mais, nada menos, é Jesus Cristo de Nazaré. O povo de Israel tinha palavras para esperar o Messias, porque fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Também fala que um filho de Abraão, um descendente de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Fala também que um profeta libertador como Moisés seria levantado para quebrar o jugo do povo de Deus, para libertar o povo de Deus do Egito, da escravidão. Um profeta como Moisés se levantaria. E tudo isso estava direcionado, convergido para o Messias. Fala que o Messias seria da linhagem de Davi e teria um reinado eterno. Ele não morreria. É a esperança de Israel. Eles aguardam até hoje porque não creram no Messias. Muitos dos judeus não creram no Messias. Mas Jesus foi para muitos, como foi para Paulo, a esperança de Israel. Amado, nós precisamos entender que Jesus, Ele não só está na sua vida, não só você teve uma experiência com Jesus, mas Ele quer te sustentar, te guardar em todo tempo, em todos os momentos. E quando você olha para o sofrimento, quando você olha para as dificuldades da vida, você tem uma certeza que Jesus está com você hoje e Jesus estará com você amanhã. Ele mesmo disse lá na sua palavra: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Porque eu sou o Senhor teu Deus, e o Santo de Israel é o teu Salvador. Ele prometeu que estaria comigo e com você todos os dias. Todos os dias. Ele prometeu que nunca nos deixaria, nem jamais nos abandonaria. Ele prometeu que até no vale da sombra da morte, Ele estaria nos fortalecendo, tirando o medo, porque a sua vara e o seu cajado nos consola. Ele prometeu que Ele estaria conosco para atravessar qualquer momento, qualquer realidade. Querido, eu quero que você entenda que a esperança que é Jesus, a esperança da glória, tem que gerar um fundamento dentro do teu coração. Não podemos viver atemorizado. Se você teve uma experiência com Deus, se você anda em aliança com Deus, eu quero falar para você que o Deus que te encontrou, Ele estará com você todos os dias. Ele não te solta, Ele não te desampara. Eu quero falar dessa esperança, essa esperança gloriosa que você tem para o futuro. E não só nós temos essa esperança, mas nós temos também, como a palavra fala lá em Tito capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E Tito 2,13 diz assim: aguardando a bendita esperança, que é a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E Tito 3,7 fala: a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu sei que nós temos a vida eterna, mas quando nós olhamos para o futuro, nós também temos a esperança da vida eterna, porque essa vida eterna não vai ser tirada de nós. Por que eu falo isso, querido? Muitas vezes nós estamos olhando para os problemas, para as lutas, nós somos cristãos, e nós ficamos com medo das dores, com medo da morte, com medo do sofrimento. Mas nós temos conosco a esperança da vida eterna. Hora que chegar o teu dia, o meu dia, nós não vamos morrer, nós vamos continuarmos vivos. Nós somos herdeiros da vida eterna. Nós temos uma esperança de vida eterna, porque Deus prometeu, o Deus que não pode mentir, e nós somos herdeiros. Nós que fomos justificados por sua graça, somos herdeiros dessa esperança da vida eterna. Eu quero que, você entenda, porque muitas vezes fica fácil falar sobre isso, mas muitas vezes
a gente fica pensando no sofrimento desse tempo presente e esquece que nós temos a vida eterna e que não esquece que nós temos um Deus poderoso. E quando o apóstolo Paulo fala assim, não dá para comparar. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Por exemplo, dá para comparar o sofrimento com Jesus na tua vida? Ele te conduzindo? Não dá para comparar. Dá para comparar a morte se nós temos a vida eterna? O que é a morte diante da vida eterna? Nós possuímos, nós temos acesso à ressurreição. Jesus ressuscitou dentre os mortos e nós também estamos na esperança dessa ressurreição, aguardando esse encontro com Deus. Eu quero falar isso porque, queridos, é um momento onde ficamos assustados, a humanidade está intimidada. Até o fique em casa, né? Parece um cativeiro, não só um local de proteção, porque ficamos protegidos, né? Fizemos todas as medidas de proteção, mas muitas pessoas entraram num medo de morrer, num pânico de morrer. É verdade que a morte é cruel, mas eu quero falar uma coisa: o pior dos horrores não é o sofrimento, o pior dos horrores não é as frustrações da vida, o pior dos horrores não é alguém morrer, o pior dos horrores não é nem você ou eu temos sofrimentos ali antes da morte. O pior dos horrores não é estar num leito de hospital. O pior dos horrores não é o estrangulamento da economia e deixando você sem condições de pagar as suas contas. Sabe qual que é o pior dos horrores? O pior dos horrores é ser uma pessoa no tempo presente com um vazio de esperança. Porque quando nós não temos esperança, isso é o pior dos horrores. Quando nós não temos uma expectativa no Deus que cuida de nós, numa expectativa na vida eterna, nós ficamos encurralados, intimidados, amedrontados. E Deus hoje, Ele quer levantar o seu povo, porque Deus, Ele tem para você um andar diferente, porque no meio das lutas você tem o vencedor das batalhas. No meio das dores você tem aquele que levou as dores. No meio da solidão você tem a companhia de um Jesus amigo e fiel. Na hora onde você acha que é o fim, Jesus segura na tua mão e atravessa os vales com você. Eu quero falar que nós temos realmente, sabe, uma batalha com a morte. E a morte, ela é assustadora, gente. Primeiro, a morte é uma intrusa. É intrusa por quê? Porque quando Deus criou o homem, não tinha a morte no projeto da criação. Então Deus não convidou a morte. Deus não chamou a morte para o seu projeto. A morte não foi bem-vinda e a morte não foi planejada. Mas teve alguém que convidou a morte para entrar. E esse alguém foi o nosso ancestral Adão e Eva. Sabe, conhece aquele casalzinho abençoado? Que a gente vai ter uma conversa com ele no céu. O Senhor falou assim: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então quem convidou a morte para entrar? A desobediência. Quem desobedeceu? Adão. Então a morte foi convidada. E a morte também, ela tem alguns fatores que a gente não tem controle. Primeiro, a morte é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento. Não importa a idade, qualquer hora ela pode vir. E pensando, como a palavra do Senhor fala que a vida é leve, a vida ela passa voando, então a morte não só é iminente, mas ela está prestes a acontecer. Ontem, né, a gente era criança, não é assim, gente? Ninguém envelhece, né? Não é verdade? Quando você olha dentro de você assim, né, você fala: não, eu sou jovem ainda. É o espelho que nos assusta. A gente fica com raiva do espelho, fala: meu Deus. É que nem quando, né, começamos a ter filhos adolescentes e vinham as pessoas em casa e falavam assim: ô tio, meu Deus do céu. Falava: que tio, eu sou jovem. E daqui a pouco, né, vai ser vô. E a gente acha que é jovem ainda. Porque a vida passa muito rápido, não é assim, gente? E se a morte é iminente, se ela vem para todos, então ela está às portas.
Uma hora, né, essa luz tão branda vai começar a se apagar. A luz aqui dessa vida terrena. Mas eu quero falar para você que existe uma luz muito maior. Porque Deus falou que atrás da morte existe a bendita esperança da ressurreição. Você, querido, foi preparado para um reino celestial, para um mundo celestial. Você não vai terminar os seus dias numa maca, no hospital ou num acidente de carro. Não! Você tem uma vida que vai além dessa existência. Você tem a bendita esperança da vida eterna. Quando nós saímos desse corpo, nós vamos encontrar o Senhor. Quando nós não estivermos mais aqui, nós vamos estar face a face com o Senhor. A morte não pode ser aquilo que nos amedronta. Eu sei que ela é implacável, cruel, inflexível. Porque não adianta a gente ser bom, que ela vai vir. Não adianta você ser de oração, que ela vem também. Não adianta você ser um homem de fé, uma mulher de fé, a morte vem também. Não é assim, gente? Todo mundo vai encontrar com ela. Um dia a gente vai abrir a porta e vai encontrar com ela. Mas quando nós encontrarmos a morte, nós vamos dizer assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Porque a morte vai ser o momento da nossa promoção, do nosso encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos que ter essa bendita esperança, essa viva esperança. Quando fala que quem está sem Cristo não tem esperança, porque eles não têm esperança nem de um Jesus que é Deus, que habita neles, e nem de uma vida eterna que foi dada em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas nós temos a bendita esperança. Amados, eu quero que você pense comigo. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus 2, 14 e 15, fala que Jesus, ele passou pela morte para destruir aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo, para livrar todos os que com medo da morte estavam toda uma vida sujeito à escravidão, sujeito à servidão. Fala que o medo da morte nos escraviza. E eu penso comigo que muita gente ficou escravizada nesse período. Muita gente ficou não só em casa, mas ficaram escravizados no medo da morte, no medo da morte. Tem pessoas que morrem antes da hora pelo medo da morte. E nós precisamos falar: Senhor, nós não temos medo. Nós não vamos ser inconsequentes. Nós não vamos chamar a morte com uma vida louca. Mas quando a morte chegar, nós já vencemos a morte. Nós não precisamos ficar no gemido do medo, aqueles olhos que estão procurando uma saída em um lugar ante a face da morte. Nós já temos para onde olhar. Quando nós estamos felizes, nós olhamos para aquele que é a nossa alegria. Quando nós estamos sofrendo, nós olhamos para aquele que é o nosso consolo. Quando nós estamos precisando de direção, nós olhamos para aquele que segura as nossas mãos. Você não vai ficar procurando para onde olhar. Quando Deus for te chamar, você já sabe para onde olhar. Você já tem os olhos voltados para essa bendita esperança, essa gloriosa esperança. É por isso que existe a esperança geral, que é a esperança das coisas dessa vida, mas existe uma esperança divina, que é esperar no nosso Redentor. Quando Jó estava sendo consumido, bem provável pela lepra, lá em Jó capítulo 19, versículo 25, diz assim, que Jó exclamou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, lá no fim ele vai se levantar. Mesmo que a minha carne seja consumida, com os meus olhos eu verei o Senhor. Olha só, eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha convicção do Redentor dele. Falou: quando minha carne for consumida, quando eu não tiver mais força, quando eu tiver já à beira da morte, eu sei de uma coisa, que eu tenho um olho que não é esse olho só, eu tenho um olho que Deus me deu para viver uma vida eterna. E nesse olho espiritual, nesse olho do corpo glorificado, os meus olhos verão o Senhor. E eu sei que o meu Redentor vive.
Eu sei que no fim Ele se levantará. Eu sei que no fim eu vou estar face a face com o meu Redentor. E isso é a nossa bendita esperança. A vida eterna, como fala, a vida eterna, na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, nos prometeu desde os séculos passados. Nós precisamos, entendendo isso, querido, ter um coração que viva com a eternidade cravada nos olhos. Nós não estamos aqui para esse mundo. O sofrimento não vai nos destruir. A dificuldade financeira não vai te destruir. As decepções não vão te destruir. E você não está aqui para ficar nesse tempo, nesse corpo. Você está aqui para ter uma experiência com Deus, cumprir o teu propósito. Mas você está aqui para uma eternidade. Há um mundo que Deus preparou para você. Há uma existência maior após essa existência. E os nossos olhos têm que estar cravados nisso. Temos que viver para essa eternidade. Essa eternidade tem que estar no nosso coração, na nossa maneira de pensar. Nós temos que viver com um coração que presta conta para esse Jesus de Nazaré. Nós temos que viver nos preparando para esse encontro, para a manifestação da glória do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, lá em 1 Timóteo 4,10, nós lutamos, nós batalhamos com todo empenho, nos esforçamos sobremodo, porque temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ele falou, eu me esforço, eu trabalho, eu labuto todos os dias, sobremaneira, e coloco a minha esperança no Deus vivo, que é o Salvador, principalmente dos fiéis. Nós temos essa bendita esperança. Deus nessa noite, Ele quer que você não se abale mais com problemas, gente. Os problemas não podem te abalar. Tem pessoas que passam uma luta, já parece que acabou o mundo. Tem pessoas que envelhecem, já entram numa depressão profunda. Tem pessoa quando falta dinheiro, meu Deus, ele entra em crise, se esquece que Deus está cuidando dele. Tem pessoas que quando pensam na morte, eles entram em pânico, como se a morte fosse um fim. Mas nós somos o povo que temos uma esperança, a esperança da vida eterna, e a esperança de um Cristo que está conosco todos os dias. E o Senhor, Ele vai colocar esse fundamento na tua vida, esse fundamento dentro de você. Porque nós falamos isso, nós expressamos isso, mas a hora que o calo aperta, a gente não vê isso tão assim acontecendo, essa viva esperança no coração dos irmãos. Quando vem uma intimidação, uma luta, você olha o olhar de desespero. E nós não podemos viver em desespero. A palavra fala que a esperança cristã, ela é uma alegre e exultante confiança numa realidade daquilo que Deus prometeu. E Deus falou que você é filho. E Deus falou que te deu a vida eterna. E Deus falou que você vai ressuscitar depois da morte. E Deus falou que você vai ter um galardão. E Deus falou que as coisas desse tempo presente, os sofrimentos desse tempo presente, comparado com a glória que há de vir, não são nada, não tem peso. A esperança humana é uma esperança do cotidiano. A esperança divina é uma esperança daquilo que é eterno. A esperança humana, ela é perecível. A esperança divina, ela é perene, ela não acaba nunca, ela continua. A esperança humana, ela termina aqui, nessa vida terrena. Mas a esperança de Deus, ela permanece para sempre. E Deus quer levantar um povo que tem esperança. Deus quer levantar um povo que anda de cabeça erguida, que está esperando o que Deus prometeu. E nós esperamos esse encontro. Nós esperamos o arrebatamento. Nós esperamos ver o nosso Senhor face a face. Nós esperamos esse momento que vamos sair desse corpo e vamos encontrar o Senhor.
Nós esperamos um momento onde nós vamos viver a glória de Deus com o corpo glorificado. Nós esperamos a ressurreição dos mortos. Nós temos uma bendita e viva esperança. Amém? Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Como eu falei, o pior horror não é as lutas, não é a frustração, não é a falta de dinheiro, não é o problema financeiro. O pior horror é um vazio de esperança. Quando alguém é vazio de esperança, ele já vive em agonia, porque ele não tem onde se segurar, ele não tem aonde apoiar o seu futuro. Mas eu quero falar para você, o seu futuro está com Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. O teu futuro é uma plataforma onde Deus vai te sustentar. E nós vamos falar: Senhor, eu tenho uma esperança gloriosa e nada vai me abalar. Quando as lutas vierem, eu vou lembrar, Senhor, que tem uma glória para chegar, que é muito maior. Que quando eu comparo e coloco na balança, eu não vejo a minha luta como algo que vai me esmagar. Porque eu tenho um galardão, eu tenho uma glória, eu tenho um futuro glorioso. Eu tenho um Deus que anda comigo. E nessa noite, o que Deus falava no meu espírito, que Ele vai trazer essa fé no teu coração. A esperança cristã, ela é uma alegria confiante numa realidade que Deus prometeu. E Deus, Ele vai trazer essa convicção, essa confiança no teu coração. Deus mostrava para pessoas que entraram aqui hoje que vão andar de cabeça erguida. Você não vai andar mais subjugado pelo medo, subjugado pelo medo da morte, subjugado pelo medo do sofrimento, pelo medo da falta de dinheiro, pelo medo das coisas não acontecerem. Você está nas mãos do Senhor. Você está em aliança com Ele. Você não é mais estranho às alianças da promessa. Você agora conhece as promessas. E você é conhecido como herdeiro das promessas. E é por isso que você não é alguém que não tem esperança. Você é alguém que vive uma viva esperança. Feche os seus olhos. O Senhor está aqui, Ele quer colocar a esperança, não a esperança normal só no teu coração, de esperar coisas boas. Todo mundo espera coisas boas, mas nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando algo maior do que as coisas boas que pode acontecer aqui nessa terra. Nós aguardamos a revelação de Jesus no dia mau. Nós aguardamos que na hora da luta Ele vai estar ali. Na hora que nós tivermos que fazer enfrentamentos difíceis, Ele vai estar ali. Na hora que nós tivermos que enfrentar o momento da enfermidade, Ele vai estar ali. Na hora que nós tivermos que enfrentar o perigo de ver um filho se distanciando dos caminhos do Senhor, Ele vai estar ali. A hora que você vê que a situação na tua família, você não sabe mais o que fazer, Ele vai estar ali. Nós temos uma esperança viva. E esse Jesus que te dá uma esperança viva, Ele quer colocar hoje no teu coração uma fé para você aguardar essas realidades, para você olhar para esse futuro e falar: Senhor, esse futuro é uma realidade. Esse futuro é algo, Senhor, que eu posso descansar. Esse futuro, numa aliança contigo, eu posso descansar, porque é uma viva esperança que eu tenho num Deus que não pode mentir, num Deus que já me deu a vida eterna. Estenda as mãos, eu quero orar por você. Pai, eu quero, Senhor amado, nesse momento colocar a vida, Senhor, do teu filho, da tua filha diante do Senhor. Deus, eu sei, Papai amado, que pessoas, ó Pai, têm vivido tempos, Deus, de angústias, tempos de medos. E eu oro, Deus, que o medo seja agora, ó Deus, tirado, Senhor. Que o medo seja removido do coração deste homem, que o medo seja removido do coração dessa mulher. Deus, que o Senhor venha trazer uma viva esperança,
uma esperança bendita, a esperança de Israel, habita no coração do teu filho e da tua filha. Deus, Ele anda com o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra e o mar, e tudo quanto neles há. Habita, Senhor amado, na vida daqueles que te servem, que te receberam como Senhor e Salvador. Deus, não estamos andando sozinhos, não estamos à mercê dos nossos recursos, das nossas habilidades. Nós estamos aliançados com o Criador do universo, com o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aliançados e somos filhos amados. Nós temos a bendita esperança que nas horas mais difíceis do nosso futuro, ali estará o nosso Senhor. Ali estará a tua mão forte, a tua destra fiel. Ali estará, Senhor amado, o teu milagre, o teu consolo e a tua presença. Deus, não vivemos, Senhor, uma vida encurralada, Senhor, atemorizada, depressiva, opressiva. Nós vivemos uma vida feliz. Mesmo na luta, nós temos alegria na esperança. Nós temos alegria na esperança, porque tem promessas que são realidades. Deus, coloca isso no coração do teu filho e da tua filha, que as promessas que o Senhor disse são realidades que vão se cumprir. São realidades que vão, Senhor amado, se manifestar. Deus, e nós já somos mais que vencedores. Abençoamos o teu povo, a tua igreja, para um tempo de esperança, um tempo de andar de cabeça erguida, um tempo, Deus, de andar olhando, Senhor amado, para o céu e aguardando, Senhor amado, esse momento do encontro. Nós aguardamos o arrebatamento, nós aguardamos a manifestação do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aguardando, Senhor. Nós queremos uma revelação cada vez maior, enquanto nós aguardamos, enquanto nós esperamos esse encontro, enquanto nós esperamos o momento que sairemos desse corpo para esse encontro. Nós queremos uma revelação maior de quem Tu és, e que seja assim, Senhor amado, em cada vida, em cada coração, no nome poderoso de Jesus.